Hoje nossa live vai ser complementar aquela primeira live de diarreia, com alguns pontos aí importantes, né? Algumas discussões que surgiram. E assim, parece que, né, os astros conspiram. Foi a gente fazer a live, saiu a publicação do Ministério da Saúde, atualizando algumas coisinhas em relação ao manejo da diarreia aguda. O professor Vinícius até fez um stories em relação a isso, mas eu achei legal a gente falar sobre isso na live, nessa live de hoje, para fixar esses conceitos, especialmente para você que vai fazer prova agora, né? Pessoal, ai, a Sabrina dando risada, mas é uma coisa assim maluca, uma conjunção dos astros. O horóscopo do Ministério da Saúde não estava batendo com o meu, Mercúrio retrógrado, sei lá eu, mas enfim, vamos falar de coisa séria, que é o que mudou, né, no protocolo. Então, o protocolo que a gente vinha usando era aquele de 2014, inclusive que foi o que a Sociedade Brasileira de Pediatria publicou no Tratado de Pediatria, que é de 2022, né? Aí, ó, todo mundo teve que atualizar alguma coisa, né, Sabrina? Fogo. Mas então, no livro, no Tratado de Pediatria da Sociedade, tá o esquema velho, tá? E o livro é do ano passado. Então, assim, as coisas mudaram agora. Mas vocês vão ver, gente, que não é muita coisa, não, tá? Então, não tem motivo pra ficar desesperado. Eu tô olhando aqui minha cara, me desculpem pela cara de cansaço, mas eu estou realmente exausta. Então, vamos lá, gente. Pontos que mudaram. Ponto número 1. Foi em relação ao plano B. Lembra que eu falei que ondansetrona era um tabu? Não vamos mexer sobre isso? Agora vamos mexer sobre isso sim. Então, nesse protocolo novo, fala que durante o plano B, se a criança estiver apresentando vômitos, yes para ondansetrona. Pode usar, tá liberado pelo Ministério. Antes era uma recomendação que apareceu no IDP, mas ela ficava meio velada, era um pouquinho de tabu, agora não é mais. Então, você pode usar ondansetrona e, de preferência, por via oral, né, apresentação sublingual, pode fazer intramuscular também. Então, essa foi a mudança número 1. Mudança número 2, em relação à fase rápida de expansão no plano C. Lembra que antes era dividido entre menores de 5 anos, maiores de 5 anos, e aí um fazia 20 ml por quilo, o outro fazia 100 ml por quilo. O que é para fazer agora? Se você está anotando, anota aí. A divisão agora é de 1 ano. Então, as crianças menores de 1 ano vão fazer 100 ml por quilo na fase rápida do plano C, que vão ser divididos da seguinte forma. 30 ml por quilo vai correr em 1 hora na veia e 70 ml por quilo vai correr em 5 horas, totalizando 6 horas de hidratação fase rápida plano C. Isso para menores de 1 ano. E para maiores de 1 ano vai ser na metade do tempo. 30 ml por quilo em meia hora e 70 ml por quilo em 2 horas e meia, totalizando 3 horas de expansão, tá? Então essa foi a segunda mudança. Isso vale para todas as crianças, exceto para recém-nascidos e cardiopatas, porque os recém-nascidos e os cardiopatas têm que começar a hidratação com 10 ml por quilo, você não começa com 30, tá bom? Então essa foi aí a segunda mudança. E a terceira mudança, então foi só isso, gente, que mudou, tá? De importante. E a terceira mudança foi em relação aos antibióticos que você vai usar nos pacientes com disenteria. Então, esse guia do Ministério dividiu as crianças em 3 faixas de idade. Menor que 3 meses, até 10 anos ou 30 quilos, e maior que 10 anos ou maior que 30 quilos. Então, ficou assim. Se você tem um bebê de até 3 meses com disenteria, você vai entrar com ceftriaxone como primeira opção de antibiótico, tá? Se tiver internado, vai fazer venoso. Se não tiver internado, vai fazer intramuscular. 5 dias. Para crianças para crianças acima de 3 meses e até 10 anos ou até 30 quilos de peso, você vai utilizar, primeira opção, azitromicina por via oral, também por 5 dias. Não tem, ou o paciente vai ficar internado, ceftriaxone, tá? Também 3 a 5 dias. Para crianças maiores de 10 anos ou maiores que 30 quilos, você vai usar ciprofloxacina, que é uma opção, tá? Ou ceftriaxone. Essas são aqui as opções de tratamento para as crianças maiores de 10 anos. Então, o cipro ele só entra para esse grupo, para as crianças maiores de 10 anos. Fechado? Foi isso que mudou. O soro de manutenção continua o mesmo esquema, cálculo através da regra de Holiday para 24 horas, aí é um soro
1:4, né, fisiológico e glicosado, uma parte de fisiológico, 4 partes de glicosado. O soro de reposição continua a mesma coisa, que é o soro ao meio, e é isso. Beleza? Então essas foram as atualizações, vocês anotaram aí? Se não deu tempo de anotar, depois o vídeo vai ficar gravado, só voltar lá para checar, tá bom? E agora, pessoal, vamos conversar sobre as outras diarreias, né? Porque a gente fez uma live só de diarreia aguda, e agora vamos falar das diarreias persistente e crônica. Essa divisão de diarreias é uma divisão que a gente usa para nos ajudar justamente a pensar na etiologia, tá? Então, quando eu falo em diarreia persistente, eu tô falando de uma diarreia que dura quanto tempo? Falem aqui para mim, conversem comigo, põe no comentário. Uma diarreia persistente tem uma duração de quanto tempo? Persistente. Vale lembrar que o conceito de diarreia persistente é um conceito de países em desenvolvimento, tá? Porque a diarreia persistente, ela é geralmente uma diarreia que acontece por uma diarreia aguda, muito bem, Julie, isso mesmo, mais do que 14 dias, né? Então, é uma diarreia que provavelmente vem de uma diarreia aguda mal curada. Então, ela tem esse limite de tempo, de 14 a 30 dias. Então, aí a gente considera a diarreia persistente. Por que é uma coisa de país em desenvolvimento? Se você vai ler estudos internacionais, trabalhos internacionais, eles até dividem os capítulos em diarreia em países com recursos limitados e diarreias em países ricos, porque realmente é um conceito mais nosso, que é justamente isso, uma diarreia geralmente de origem infecciosa que demorou um pouco mais para curar, tá? Então, geralmente é um paciente que tem uma condição de saneamento básico mais precária, tem uma condição de reinfecções mais frequentes e acaba tendo essas diarreias mais prolongadas, tá? E além disso, ele também pode ter um certo grau de desnutrição. O hospedeiro não tem capacidade física e biológica de combater as infecções de uma maneira adequada e, portanto, perdura por mais tempo. E diarreia crônica, consequentemente, é aquela diarreia que tem mais do que 30 dias. E aí, quem está fazendo o nosso curso do TEP viu que a aula de diarreia crônica tem uma duração enorme. Por quê? Porque as causas de diarreia crônica são várias, né? A gente tem aqui tema para uma live cada tema, né? Então eu vou falar aqui rapidamente como que a gente tem que começar a nossa investigação de um paciente com diarreia crônica, tá? Então chega lá a criança com um quadro de diarreia crônica. O que é importante eu avaliar nesse paciente? Primeira coisa que eu tenho que avaliar é se há algum comprometimento de fato, né, nutricional nessa criança. Então preciso ver se teve alteração no peso e na estatura do paciente. Porque se não houve comprometimento de peso e de estatura, eu fico um pouco mais tranquila em relação às doenças que potencialmente podem causar diarreia crônica. Primeira coisa que eu preciso perguntar para o meu paciente é essa frequência de diarreia e qual é o período do dia que ela acontece com mais frequência. Por quê? Diarreias que acontecem durante o dia, enquanto a criança está comendo, tem um componente osmolar associado e geralmente não tem um componente inflamatório. Por exemplo, uma criança com retocolite ulcerativa tem diarreias o tempo todo, com muita frequência, inclusive na madrugada, tá? Enquanto outros quadros são mais associados com a alimentação. Outra coisa que eu preciso perguntar é como é o aspecto dessas fezes. Tem sangue? Tem pus? Tem muco? Isso tudo é muito importante para eu conseguir separar o paciente que tem uma diarreia inflamatória de uma diarreia não inflamatória, tá? Vamos pensar naquele paciente que tem uma diarreia durante o dia, não tem diarreia na madrugada, não tem comprometimento do peso, não tem comprometimento da estatura. Você avalia o paciente, ele está maravilhoso, crescendo bem, se desenvolvendo adequadamente, mas os pais referem que ele acorda, vai no banheiro. As fezes têm até uma consistência boa, mas ele vai no banheiro várias vezes ao dia, mais do que 4 vezes ao dia. E essa criança, na madrugada não evacua nada, mas ao longo do dia vai ficando com fezes mais amolecidas. Alguém tem aí alguma pista de qual seria o diagnóstico dessa criança? Ou o que mais você quer saber em relação a esse caso, né? Então, pensando nesse caso clínico, vamos lá. Uma criança que tem 2 anos de idade, já tá comendo, tá? E começa com esse quadro de diarreia
que na verdade é assim, né? Acorda de manhã, evacuação um pouco mais formada e ao longo do dia vai ficando com fezes cada vez mais amolecidas, mas não tem comprometimento do peso e não tem comprometimento de estatura nem do estado geral. Alguém tem aí? Vamos lá, pessoal, conversem comigo. Alguém tem alguma pista do que pode ser essa criança? Para ajudar o nosso raciocínio. Se não tem comprometimento do peso, não tem comprometimento do... Muito bem, Julie, isso aí. Essa seria a nossa primeira hipótese, tá? Não tem comprometimento de nada. Então, é uma criança que tem só uma diarreia ao longo do dia, que deve irritar extremamente os pais, porque tem que ficar trocando fralda toda hora, mas que não tem comprometimento do estado geral. Tá tomando muito suco, Daimara, exatamente. Então, uma criança que tem o que a gente chama de diarreia funcional, em inglês, isso tem até um nome específico, que é toddler's diarrhea. Toddler, em inglês, é o termo daquela criança que está começando a andar, né? Ali por volta de uns 1 ano e meio, até uns 3 anos. E é aquela criança que toma muito suco de fruta, come muita fruta, muito carboidrato e come pouca gordura. Então, para essa criança, o tratamento é, delicinha. Porque você vai fazer o quê? Você vai entrar com uma dieta com menos quantidade aí de suco, esses carboidratos muito fermentáveis e vai colocar um pouco de gordura. Ao contrário do que muita gente acha, a gordura, na verdade, ela desacelera o trânsito. Pensa em você quando come uma feijoadona no sábado, né, na hora do almoço, e se sente todo empachado, parece que a comida não sai dali da barriga. Por quê? Porque a gordura lentifica o trânsito. Então, usando um pouco de gordura na comida dessa criança, um azeite extra virgem na hora de preparar, depois que preparou o alimento, na hora de comer, e diminuindo a quantidade de sucos de fruta, que são riquíssimos em sorbitol e frutose, que tem um efeito osmolar no intestino e acaba desencadeando aí diarreia, você consegue tratar esses pacientes, tá? Isso não é uma doença. É uma diarreia funcional que a gente consegue modular aí com a alimentação. Então, de todas as diarreias, essa daí é a que não é doença e é uma diarreia muito frequente que vocês vão encontrar na prática, tá? Se não já encontraram por aí. É uma coisa que preocupa muitos pais, mas que na verdade não precisa. Você vai fazer os exames, se você fizer algum exame nessa criança, vai vir tudo normal, tá bem? Então, diarreia funcional é a nossa primeira. Agora, vamos pensar numa criança mais velha. Essa criança tem 7 anos de idade. E começa aí a ter essas histórias de dor abdominal, diarreia sem sangue, diarreia durante o dia, especialmente depois de consumir alimentos com leite. E isso começou esse ano, agora que a criança tem 7 anos. Qual que é a primeira hipótese de vocês? Não tem sangramento nas fezes, também não perde peso, crescimento normal. Mas ela tem diarreia, dor abdominal, sempre que consome algum alimento com leite. O que vocês pensam para essa criança? Qual seria a causa de diarreia dessa criança? Falem aí, meu povo. Cadê? Cadê meus amigos que estão sempre comigo? Vamos lá. Qual seria a causa dessa diarreia, pessoal? Tararara, ninguém vai se arriscar? Pô, gente, tem 35 pessoas aqui, ninguém vai falar pra mim qual que é a origem dessa diarreia? Vou repetir. Criança tem muito bem, Draca. Isso aí, Draca 514. Ana também, intolerância à lactose, muito bem. Gessane, presta atenção. É uma criança, pra pensar em APLV, é uma criança muito velha, tá? Geralmente a PLV vai acontecer mais lá, né, na fase de lactente. Seria um diagnóstico a ser pensado? Seria. Tá? A gente pode pensar. Mas, eu falei aqui, não tem comprometimento do peso, não tem comprometimento da estatura. É uma criança maior do que 5 anos, né? Tá na idade escolar. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é intolerância à lactose. Se fosse um bebezinho, eu provavelmente pensaria em APLV, tá? Mas é uma criança maior. Então, qual que é o rolê da intolerância à lactose? Não sei se vocês sabem dessa historinha, eu sempre conto pros meus residentes, mas é o seguinte. Lá atrás, quando a gente começou a domesticar os animais. Oi, Jobert, meu amor, meu ex-residente. Que saudade. Quando a gente começou a domesticar os animais lá atrás, nós, homens, né, que não somos animais, você vê que hoje em dia, no reino animal, nós somos os únicos animais que tomamos leite depois de velho, né? Então, o que aconteceu? Nós sofremos uma mutação lá atrás, alguns grupos sofreram uma mutação lá atrás, que fez com que a nossa produção de lactase se mantivesse ao longo da vida.
né? Então, nós estávamos programados para parar de produzir lactose perto ali dos 5 anos de idade, mas nós sofremos essa mutação que nos fez capazes de produzir lactase até uma determinada idade, lá na frente, tá? Então, quem é tolerante à lactose depois de velho é aquele indivíduo que sofreu a mutação e consegue tomar leite. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, 60% das pessoas vão ser intolerantes à lactose um dia, tá? E isso acontece porque eles não têm essa mutação. São pessoas extremamente normais, então intolerância à lactose não é uma doença, mas quem é tolerante tem essa capacidade de produzir lactase, tá? Então, o normal é a gente parar de produzir. E aí o que acontece quando você para de produzir a enzima lactase? Você deixa de digerir esse açúcar, e esse açúcar tem um efeito osmolar importante e acaba levando a quadros de diarreia, cólica, desconforto. A diarreia do paciente com intolerância à lactose não é causada por inflamação, não é causada por nenhuma doença, portanto, ela não tem a presença de sangue, né? Não tem aí uma inflamação erosiva, tá? E é uma diarreia com uma característica ácida, ela pode dar assadura, né, no paciente que tem essa alteração, tá? Pensando na intolerância à lactose, essa que eu expliquei para vocês, ela é chamada de ontogenética, ou intolerância à lactose do tipo adulto, tá? Que é a mais frequente. Pensando em bebezinhos, os bebezinhos, eles estão programados a produzir a lactase porque eles precisam digerir a lactose do leite materno. Não sei se vocês sabem, mas o leite materno é o leite que mais tem lactose de todas as espécies de mamíferos do planeta. Então, falar que um bebê pequeno, um lactente, tem intolerância à lactose, me dá um arrepio na espinha. Eles não têm intolerância primária à lactose, exceto se eles apresentarem uma mutação, que aí é doença, que fala para ele que ele não vai produzir lactase nunca. Então, essa mutação, que vai dar uma doença chamada intolerância congênita à lactose, é extremamente rara, descrita em algumas populações da Finlândia. Então, se o seu bebezinho não é finlandês, ele não tem intolerância à lactose congênita, tá? Mas os bebês pequenos, eles podem ter uma doença chamada intolerância secundária à lactose, que é aquela que ele pegou uma infecção gastrointestinal, sei lá, um rotavírus, deu uma destruída na mucosa intestinal e diminuiu a concentração de lactase momentaneamente. Porque a lactase fica, lembra que o intestino é lindo, cheio de vilosidade? Parece um tapete, aqueles tapetes gostosos de deitar assim. Lá na ponta das vilosidades está a lactase. Se tem um processo inflamatório que machuca a mucosa, a lactase é a primeira enzima a ir embora. Então, esse bebê vai desenvolver uma intolerância secundária à lactose que, assim que a mucosa intestinal estiver recuperada, acabou o problema, tá? Julie, na galactosemia, o problema, ele não é na lactose, né, na digestão da lactose, ele é no receptor, né, uma alteração numa molécula chamada GALT, e vai ter uma alteração da metabolização da galactose. Então, a manifestação é diferente, ele vai se manifestar com icterícia, vai ter catarata, é outro rolê, tá? A galactosemia é uma doença congênita também, mas o mecanismo é diferente, não é um erro da enzima lactose, tá? É um erro, é uma alteração da galactose, tá bom? Pela alteração na enzima numa proteína chamada GALT. Muito bem. Então, esses são os tipos de intolerância que nós temos. A intolerância do tipo adulto, que é a mais comum, a intolerância secundária e a intolerância congênita, que nós, assim, dificilmente vemos. Belezinha? Agora vamos para um outro caso clínico aqui. Temos agora alguma dúvida sobre esses dois, né, que a gente já falou, diarreia funcional e intolerância à lactose, tudo ok? Então, beleza. Vamos para uma outra situação aqui. Eu tenho um paciente que tem 2 anos e faz 6 meses que ele vem com uma diarreia intermitente, dor abdominal, perdeu peso, tá emagrecido, tá mais irritado, tá muito choroso e ele agora não quer comer direito, tem uma distensão abdominal importante, diarreia com presença de gordura nas fezes.
O cabelo está ficando escasso dessa criança. Desenvolveu uma anemia ferropriva. Qual seria a hipótese diagnóstica aqui? Diarreia que não tem sangue, mas tem gordura, não tem sangue. Começou com 1 ano e meio, mais ou menos, emagrecido, distensão abdominal. Muito bem, Aninha, Julie, isso aí, doença celíaca. Esse quadro que eu descrevi para vocês é o quadro clássico da doença celíaca, tá? A doença celíaca, ela pode se manifestar dessa forma que eu falei para vocês, que começa logo depois da introdução alimentar, que é quando a criança entra em contato com o grande vilão da doença celíaca, que é o glúten. O glúten está presente aonde? No trigo, no centeio, na cevada. Ele pode estar presente na aveia, porque a aveia é contaminada no plantio, no cultivo, na manipulação, na produção. Tá? Mas naturalmente a aveia não tem glúten, mas ela geralmente está contaminada. Então a gente tem que lembrar da fisiopatologia da doença celíaca, né? Que é um processo inflamatório que vai acontecer no intestino delgado, não é no cólon, é no delgado, onde o nosso sistema imunológico vai entrar numa batalha contra o glúten e o campo de batalha é o intestino, tá? Isso vai levar à inflamação crônica e vai levar a uma diminuição daquelas vilosidades maravilhosas que são responsáveis pela absorção dos nutrientes. Então, o paciente não vai conseguir absorver nutrientes da mesma forma. Se tem diminuição das velocidades, vai acabar levando a uma intolerância secundária à lactose também. A gente acaba encontrando nesses pacientes que não estão com tratamento. Então, eles acabam tendo uma diarreia associada também ao consumo de lactose. Oi, Maíra, tudo bom? Né? Eles acabam tendo uma diarreia associada ao consumo de lactose, então uma diarreia ácida também. Mas o princípio básico aqui é uma diarreia que está acontecendo por uma inflamação no intestino delgado. Vou perguntar para vocês, eu quero uma resposta sincera. Doença celíaca dá sangue nas fezes? Vamos lá. Doença celíaca... Oi, Cris, tudo bom? Doença celíaca dá sangue nas fezes? Quero saber, gente. Vamos lá, vocês que viram minha aula, vocês devem saber isso. Doença celíaca dá sangramento nas fezes, sim ou não? Então, vamos relembrar. A doença celíaca acontece porque é uma resposta inflamatória contra o glúten e o campo de batalha acaba sendo o intestino delgado. Vai acontecer um processo inflamatório no intestino delgado com aumento de linfócitos dentro da lâmina e uma diminuição das vilosidades. Muito bem, pessoal. Draca falou certo, Helena também, Aninha também, Camila também, ó, arrasaram. Doença celíaca não dá sangue nas fezes, não dá sangue nas fezes. Dá essas fezes com gordura, porque você tem uma diminuição da absorção de tudo, e também fezes mais ácidas, né, com presença de substâncias redutoras positivas por conta da má digestão da lactose. Maravilhoso, arrasaram, tá? E como é que o paciente se apresenta na forma clássica, né? Então, como ele tem essa falta de absorção de tudo, ele vai estar emagrecido. Tem uma característica muito marcante da doença celíaca na forma clássica, que é a bundinha murcha. Digita no Google, doença celíaca e glúteo. Vocês vão ver a bundinha murcha da criança com doença celíaca. Tem até aquelas preguinhas assim, porque acaba com a gordura glútea. Essa é uma característica. Perninha fininha assim. E de sintoma, dor abdominal, diarreia, vômito, distensão. Só que isso aqui é uma coisa importante e que cai em prova. Essa forma clássica da doença celíaca, que a gente reconhece facilmente, não é a manifestação mais comum. A forma clínica mais comum é a atípica ou não clássica, onde o paciente tem, por exemplo, uma dor abdominal crônica, simplesmente. Ou então ele tem só uma baixa estatura e o ritmo intestinal é normal. Ou a criança pode apresentar, uma criança mais velha, por exemplo, pode apresentar só enxaqueca. Enxaqueca como sintoma isolado. Uma anemia ferropriva, uma osteopenia. Então, os sintomas da doença celíaca são muito variados. E aí a gente divide em sintomas clássicos e sintomas atípicos ou não clássicos ou extraintestinais. Por isso que quando você pensar em doença celíaca, pensa num iceberg.
A pontinha do iceberg são aqueles pacientes que a gente consegue fazer o diagnóstico, porque tem a doença clássica. E o que está embaixo d'água são as pessoas que têm doença celíaca que a gente nunca pega, ou pega dificilmente, ou pega por uma outra manifestação, que são aqueles doentes que têm as formas não clássicas, que é a forma mais comum de doença celíaca. Uma coisa importante para a gente lembrar da doença celíaca é que não basta eu acordar e falar, eu quero ter doença celíaca hoje. Tem que ter uma predisposição genética. E essa predisposição é a presença, a positividade de um antígeno de histocompatibilidade chamado HLA-DQ2-DQ8. Ou seja, para ser celíaco, você precisa ter esse HLA. 99,9% dos pacientes com doença celíaca têm essa alteração genética. Agora, o contrário não é verdadeiro. Se eu tenho o HLA-DQ2 ou DQ8 positivo, não quer dizer que eu vou ser celíaco em algum momento da vida. Muito importante isso. Porque às vezes você recebe famílias que vêm com esse exame positivo. Olha, meu filho tem o HLA-DQ2, DQ8 positivo. Eu já até suspendi o glúten da dieta. Não precisa. Porque muitas vezes esse paciente só tem o HLA positivo e nunca vai desenvolver a doença celíaca. Mas sim, ele é um paciente que tem um risco genético maior para desenvolver, tá? Existem outras doenças associadas que aumentam a frequência de doença celíaca também. Vocês já devem ter visto isso. Pacientes com diabetes mellitus do tipo 1 têm um risco maior de doença celíaca. Pacientes que têm parentes com doença celíaca, pai, mãe, irmãos. Pacientes que têm síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Noonan. Pacientes que têm outras trissomias também estão associados. E pacientes que têm deficiência congênita de IgA. Né? Esses pacientes, grupo de crianças, de pessoas, têm um risco maior de desenvolver doença celíaca. Outra coisa importante é que a doença celíaca pode se manifestar em qualquer momento da vida, tá? Eu tenho uma colega que fez diagnóstico de doença celíaca agora, com 40 anos de idade. Então, sim, isso pode acontecer. Pode ser que ela nunca foi celíaca e de repente virou? Pode, né? O mais provável é que ela já tinha essa doença, já estava se manifestando aí. Com outros sintomas, ela tinha muito cansaço, uma anemia que estava difícil de tratar e no fim das contas era uma celíaca. Ok? Como que a gente faz o diagnóstico de doença celíaca, pessoal? Então, pensou, ou se tem um sintoma clássico, ou se tem algum sintoma aí inespecífico, o que você vai fazer? Crianças com sintoma clássico, a gente fica com uma angústia no coração e fala, nossa, para de comer o glúten agora. Não pode fazer isso. Não pode suspender o glúten antes de fazer a coleta dos exames. Por quê? Qual que é o tratamento da doença celíaca, gente? É dieta isenta de glúten. Uma vez que eu tiro o glúten, eu acabo com a inflamação. Acabo com a produção de anticorpos, acabo com tudo. A pessoa fica maravilhosa. Então, até fazer o diagnóstico, dói o coração, é uma iatrogenia, mas a gente tem que fazer o paciente continuar consumindo glúten até coletar os exames, tá? E quais são os exames? Quero saber aqui nos stories. Pode escrever errado, ninguém vai julgar. Qual é o exame de triagem fundamental para diagnóstico de doença celíaca, pessoal? Tô esperando vocês. Só vou falar se alguém escreveu alguma coisa aí. Maravilhosa! Antitransglutaminase da classe IgA. É isso aí. Muito bem, Julie. Então, este é o exame mais importante para a gente fazer. A biópsia, Fabrícia, vai me dar o diagnóstico de certeza, tá? Mas começando na triagem, primeira coisa que a gente faz é o antitransglutaminase da classe IgA. E tem que dosar, como a Julie falou, a IgA total também. Por que eu preciso dosar a IgA total? Lembra que eu falei que um dos fatores de risco para a doença celíaca é deficiência de IgA? E se esse paciente tem deficiência de IgA, como é que vai vir a antitransglutaminase IgA dele? Vai vir baixa. Então, por isso eu sempre preciso dosar, para conferir se ele tem uma quantidade boa de IgA aí no sangue, tá? Fiz o exame, veio positivo. E agora? Outro exame muito bom é o antiendomísio, também da classe IgA, tá? Se esses exames vêm altos, aí eu tenho que fazer endoscopia digestiva alta com biópsia do intestino delgado, tá? Então, a gente faz a biópsia do delgado e vai avaliar na histologia a presença de infiltrado de linfócitos na lâmina própria e diminuição das velocidades e aumento das criptas. É assim que a gente mata o diagnóstico.
Agora, vamos voltar lá um pouquinho lá atrás. Se eu fiz o IgA dele e veio um IgA baixo, essa criança tem deficiência de IgA. Para onde eu vou para fazer exame de triagem? Nesses casos, a gente pede um anticorpo chamado antigliadina deaminada da classe IgG. Questão de prova, não só de prova do TEP, em prova de residência, o povo gosta. Tá? Então, esse seria um outro anticorpo aí. Muito bem, Lara, isso mesmo, da classe IgG. Beleza? Então, fizemos o diagnóstico do paciente, ele tem doença celíaca. Agora eu posso falar para ele, vamos parar de consumir glúten, tá? Até o momento, infelizmente, esse é o único tratamento, então a gente tem que manter uma dieta com zerada de glúten, tá? E na avaliação periódica, sempre pede um antitransglutaminase para ver se esse paciente não tá fugindo da dieta, porque, né, criança é difícil, ainda mais criança com diabetes mellitus do tipo 1, que já tem uma dieta restrita. Para levar as dietas a sério é complicado, beleza? Bom, então falamos de diarreia funcional, falamos de intolerância à lactose, doença celíaca, e eu vou falar só de mais uma porque o nosso tempo tá quase acabando. Então olha essa daqui, essa também o povo gosta de pedir em prova porque infelizmente no Brasil é bastante frequente. Então vamos lá. Tem uma criança de 3 anos que tem diarreia há 2 meses. E, na minha avaliação, eu vejo que essa criança tem um IMC lá no Z-score -3. É uma criança, então, que tem um grau de desnutrição. E tem uma diarreia crônica, sem sangue nas fezes. Foi identificado lá atrás, meu cachorro se empolgou agora. Foi identificado num exame lá atrás que tinha uma giardia, mas essa giardia já foi tratada antes, tá? E essa criança apresenta, então, diarreia sem sangue, frequentemente, distensão abdominal, desconforto e tem uma desnutrição associada. E já teve um antecedente de giardíase lá atrás. Essa é difícil. Qual seria o diagnóstico? Vamos lá, hein? Quero saber se alguém tá ligado. Criança com desnutrição, então tem um IMC baixo, diarreia frequente, há mais de 2 meses, já teve infecções prévias, já teve parasitose prévia também, fora giardia, já foi tratada, mas ela continua assim, com esses quadros de diarreia, distensão abdominal e é desnutrida. Tchan, tchan, tchan. Mora numa região onde não tem saneamento básico. Alguém vai chutar? Alguém vai me ajudar aqui? Essa é bastante frequente aqui no Brasil, hein? Bom, ninguém falou, eu vou falar. Síndrome de má absorção. Ela tem uma síndrome de má absorção, mas não é fibrose cística. Com as características que eu coloquei aqui, se eu fosse o examinador e quisesse fazer você pensar numa fibrose cística, eu teria falado que essa criança teve um ilho meconial quando nasceu. Ou então que essa criança tem infecção respiratória de repetição. Ou então que essa criança foi diagnosticada com pólipo nasal. Aí eu estaria induzindo você para fibrose cística, tá? Mas não, pessoal, essa criança que eu descrevi para vocês, com essas características, saneamento básico precário, desnutrição, diarreia crônica, distensão abdominal, tem um negócio chamado enteropatia ambiental. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. A enteropatia ambiental é uma diarreia que acontece por uma conjunção de fatores. Primeiro, eu tenho um indivíduo desnutrido, esse é o mais importante, tá? O fator mais importante. Pelo fato dele ser desnutrido, ele tem pouca reserva proteica para se recuperar de infecções que ele tem frequentes, tá? Então, infecções intestinais frequentes porque ele vive numa condição com saneamento básico precário. Então, ele se infecta frequentemente e acaba tendo uma má recuperação desse intestino. Logo, ele acaba fazendo um sobrecrescimento bacteriano no intestino delgado. As bactérias, normalmente, no nosso trato gastrointestinal, elas têm que morar lá no cólon. Mas em uma situação onde eu tenho uma desnutrição importante, as bactérias acabam subindo do cólon, ou mesmo por essas infecções recorrentes, esses micro-organismos acabam vivendo no intestino delgado, causando esse chamado sobrecrescimento bacteriano. E essas bactérias não tem nada que está lá no delgado,
Mas quando elas ficam lá, elas levam a uma síndrome de má absorção, elas acabam causando alteração na arquitetura do intestino delgado e esse paciente fica com uma diarreia crônica, mesmo na ausência de qualquer infecção parasitária detectável, tá? Ele vai apresentando essa diarreia crônica. Então, como eu trato esse paciente com enteropatia ambiental e sobrecrescimento bacteriano? Nós vamos fazer ciclo de antibiótico. E aí, nas escolhas de antibiótico para o sobrecrescimento bacteriano, nós temos metronidazol para fazer por 10 dias. Pode fazer também o próprio Bactrim durante 10 dias, gentamicina, o ciprofloxacino, dependendo da idade. São antibióticos que nós usamos nessa situação de enteropatia ambiental e de sobrecrescimento bacteriano, tá? Isso cai em prova, pessoal. Então, lembrar, principal fator de risco para enteropatia ambiental é desnutrição. Porque daí a pessoa não tem capacidade para combater as infecções e se recuperar. Beleza? Gente, foi bastante. Foram 4 temas. Na próxima live, daqui a 3 semanas, eu vou falar mais sobre outras doenças. Doença inflamatória intestinal, que é minha paixão. Alergia à proteína do leite de vaca, que é minha outra paixão, que podem causar diarreia. Falar um pouco de fibrose cística também. Vamos ver o que vai dar tempo da gente falar, né? Que falar um monte de coisa em meia hora. Vejam, né? Vide a aula que eu tive, que a gente deu de diarreia crônica, o tamanho que ficou. Daimara tá perguntando se tem limite de idade para a PLV. Então, Daimara, a PLV não existe limite de idade. Mas ela acontece com uma maior frequência em crianças pequenas. Ai, Mayra, obrigada. Ela acontece com uma maior frequência nas crianças pequenas, porque é quando a gente abre, né? Quando elas abrem o diagnóstico. Mas você pode ter uma PLV que nunca foi diagnosticada corretamente e se manifestar com constipação lá na frente, por exemplo, né? Ou pacientes que têm uma alergia IgE mediada que perdura por muito tempo ao longo da vida. Imagina, Julie, que é isso? Então, não existe limite de idade, mas você precisa pensar num contexto geral, tá? Não daria 5 anos, Daimara, não existe limite de idade. Não daria um limite, tá bem? De nada, pessoal, que é isso? Pessoal, o que vocês querem falar amanhã? Vai, já me dá um tema aí, vocês que ainda estão na live. O que vocês querem discutir nos stories amanhã? Me ajuda, vai, que eu tô tão cansada, sem ideias. Que tema que vocês querem discutir amanhã nos stories, vai? Fala aí alguma coisa. Daimara, deu pra entender? Não existe limite, tá bom? Mas existem características clínicas que você consegue diferenciar alguma coisa da outra, especialmente na prova. Na vida prática é muito mais difícil. Gente, vai, me fala um tema aí que vocês querem discutir amanhã nos stories pra eu fazer. Toda quinta-feira é meu dia de stories, mas eu não estou com criatividade hoje. Vamos lá, falem alguma coisa. A PLV, mas a PLV eu já falei bastante, né? Eu falo sempre sobre a PLV. Falem qualquer tema aí que vocês estão estudando e vocês estão achando um pouquinho de dificuldade. Jeca, diarreia, todo mundo quer falar de diarreia? Asma também é um bom tema. Tá, então diarreia e asma, vou ficar com essas ideias pra amanhã. Kawasaki, tá, beleza, asma acho que tá ganhando, hein, tá bom, vou falar de asma amanhã então, pessoal. Fiquem bem, pneumonia, tá, várias ideias. Muito obrigada pelas ideias e a gente se vê numa próxima, galera. Doença do refluxo, várias ideias, nossa senhora. Pessoal, beijo grande pra vocês. Tchau, tchau.